Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui mais uma vez. A Érica me chamou para estar com vocês. Eu estive aqui em dezembro, muitos de vocês devem se lembrar. E os meus temas, via de regra, são temas que acabam falando do quanto o nosso corpo é preparado para aquilo que o nosso espírito precisa desenvolver. Então, muitas vezes eu falo da bioquímica, eu falo do funcionamento neurológico, associado ao funcionamento, ao como a gente desencadeia tudo isso com os comportamentos que a doutrina apregoa. Hoje eu vou falar sobre um comportamento e um sentimento, comportamentos e um sentimento que são até muito simples. E na medida em que eu fui procurando para falar sobre ele para vocês, tudo que eu lia e tudo que eu buscava tinha generosidade, mas sempre tinha a caridade, a doação, a fé e assim, de forma que é muito importante que a gente compreenda que um comportamento é continuidade do outro, que tudo é um elo, e que quando a gente desencadeia o processo de polir o espírito, a gente desencadeia todos esses comportamentos juntos e todas essas emoções juntas. A sugestão do tema generosidade veio da minha mãe, né? Via de regra, me ouvem? Falar um pouquinho. Tá dando para me ouvir aí, pessoal do fundo? Não? Mais alto? Então tá. Então eu vou falar mais alto. Vamos ver se eu vou acertar. Acertei. Então, é importante que a gente entenda que quando a gente fala de doutrina espírita e que quando a gente fala que fora da caridade não há salvação, a gente quer dizer que a caridade engloba uma porção de comportamentos, uma porção de sentimentos que acabam se traduzindo de alguma forma em generosidade. Se a gente não desenvolver a generosidade, nós não conseguiremos fazer a caridade. E se nós não conseguirmos fazer a caridade, nós não compreenderemos a nossa condição de grupo, a nossa condição de humanidade, a nossa condição de todos estarmos ligados por um elo transparente, invisível, mas extremamente forte, que é o nosso princípio evolutivo. A generosidade, então, é um tipo de, é um tipo de conduta que, via de regra, vai se dirigir ao próximo. Via de regra, ele no sentido do outro, é no sentido de oferecer-se ao outro. Ela envolve satisfação no ato de prestar uma colaboração, de fazer um favor, de auxiliar alguém ou até mesmo a si próprio. Vejam, quando a gente fala em satisfação no ato de prestar auxílio, nós estamos falando de algo que acontece com a cabeça, mas de algo que acontece com o sentimento, de algo que precisa envolver o coração, de algo que precisa envolver aquilo que a gente consegue estabelecer na relação com o outro. Pode ser a empatia, pode ser a semelhança de um sentimento que você também tem ou de uma vivência pela qual você também já passou. Só que isso nunca é de mão única. Toda vez que a gente oferece algo a alguém, via de regra, isso tem uma reciprocidade, mesmo que a intenção não seja essa. Eu gostaria que vocês dessem as mãos para quem estiver ao seu lado. As duas ou uma só, vocês escolham. E eu gostaria que vocês fechassem os olhos e que vocês prestassem atenção na mão de vocês, ou nas mãos de vocês.
Preste atenção na mão direita. Preste atenção na mão esquerda. Agora preste atenção no que você está sentindo. Agora preste atenção na mão do outro. No que você está sentindo. Quando vocês tiverem essa resposta, podem abrir os olhos e olharem para mim. Notaram algo interessante? Tem uma hora que a gente não consegue separar qual é a mão da gente de qual é a mão do outro. Dá para perceber que isso é o princípio da generosidade. Toda vez que eu dou, eu também recebo. Só que esse retorno é imediato. Ele não é um retorno que vai acontecer daqui a pouco. Ele não é um retorno que vai acontecer quando a gente se modificar. Ele não é um retorno que vai acontecer ao longo da vida. É já. Eu dou e eu recebo ao mesmo tempo. Deu para perceber que chega um momento que você não diferencia a sua mão da mão do outro? A sua temperatura e a temperatura da mão do outro vão assumindo a mesma temperatura. A textura da mão do outro e a textura da sua mão vão assumindo a mesma textura. Esse é o princípio da generosidade. Eu dou e eu recebo na mesma hora. E essa condição, vocês podem soltar as mãos, né? Pode estar gostoso, mas pode soltar. A generosidade, ela vai se traduzindo em sentimentos, em pensamentos, mas ela se traduz também em ações. E essas ações, elas são visíveis, algumas, outras não. Via de regra, a sociedade valora essas ações. Mas o que nos interessa não é o que a sociedade vê no meu ato, mas aquilo que eu intenciono com o meu ato. E aí existem várias ações que aparecem como demonstrativos da nossa generosidade. A esmola é um. Eu não gosto muito do termo, mas é isso, não é? A esmola é você dar o seu pouco para o outro que também tem pouco, ou que o outro que tem menos. A ação caridosa, ela implica em várias ações. A ação, eu costumo dizer que a generosidade, de alguma forma, ela vai envolver a ética, porque ela vai polir a gente internamente, na nossa alma, mas ela também vai polir a nossa relação com as pessoas. A nossa ação caridosa, ela necessariamente não passa pelo fato de você dar coisas materiais para quem não tem. É ação caridosa quando eu dou o meu assento para um idoso ou para uma gestante. É uma ação caridosa quando eu ajudo uma pessoa necessitada a atravessar a rua. É uma ação caridosa quando eu consigo poupar uma criança de um sofrimento ou de uma agressão. É uma ação caridosa quando eu vou e divido a minha atenção com alguém que naquele momento está precisando. Então vejam, a ação caridosa envolve uma infinidade de coisas. Eu penso nessas e cada um de vocês é capaz de pensar em muitas outras mais. Praticar o voluntariado é isso que acontece aqui no centro. O centro, na realidade, é um espaço que proporciona um treinamento para que a gente aprenda a ser bondoso, para que a gente aprenda a ser caridoso, para que a gente aprenda a ser generoso. E a gente aprende essas coisas. São comportamentos, são sentimentos que a gente aprende a lançar mão deles. Ajudar um vizinho
é muitas vezes algo que a gente se recusa, porque o vizinho é chato, porque põe a música muito alto, ou porque o cachorro dele vem fazer xixi na porta da gente, e a gente então olha para aquele vizinho e fala: eu acho que eu vou atravessar a rua quando ele chega perto de mim. E muitas vezes esses comportamentos todos que o vizinho da gente tem com a gente, que a gente sente como sendo algo desrespeitoso ou até deseducado, às vezes é uma forma dele pedir para que a gente chegue perto dele, para que a gente lhe dê alguma atenção. Outro dia eu estava no prédio e uma senhora de idade, mas ela andava muito devagarinho, com a bolsinha. Eu cheguei do consultório e me deparo com essa senhora 9 horas da noite. Falei: mas onde que a senhora vai? 90 e algumas coisas de idade. Onde a senhora vai? Ela falou: estou com muita vontade de tomar sorvete. Pensei comigo: mas ela andando desse jeito, 9 horas da noite, ela vai cair. Eu estava muito cansada, mas eu pensei, entre o meu cansaço e a dificuldade dela, meu cansaço é bico, café pequeno. A senhora espera um minutinho aqui sentada que eu volto já. Sorvete do que a senhora quer? Aí eu quero sorvete de palito, só não pode ser ácido. Fui na lojinha lá da esquina, do posto, entrei e falei: olha, eu quero tudo que você tiver de sorvete que não seja ácido, que seja de palito. O moço me mostrou um monte. Falei para ele: você me dá uns 3 aí que eu vou acertar com você e estou indo para lá. Catei o sorvete, pus no saquinho, cheguei lá. Como é que a senhora está? Pus uma revista no colo dela, que o sorvete é gelado, e dei o sorvete a ela. Isso é um gesto de atenção. Para mim não custou nada. E olha o que estava custando para aquela senhora. Provavelmente, quando ela chegasse de volta com o sorvete já estava derretido, porque ela não conseguia nem andar direito. São pequenos gestos que fazem a diferença. Nós estamos ficando rústicos quando a gente deixa de fazer coisas delicadas e gentilezas para as outras pessoas, coisas que não nos custam. Se a gente puder, cada um de nós, ter um ato de gentileza, um ato de generosidade por dia. Aqui nós devemos estar hoje umas 100 pessoas. Multipliquem 100 por 7 dias. 7 dias vezes 4, vezes 12, e vejam quantas gentilezas nós fizemos ao longo do ano. Quantas coisas nós mudamos. Quantas atitudes grosseiras nós deixamos de ter, ou atitudes que não nos levavam a olhar para o outro. Isso faz a diferença. Então, generosidade é um polimento da alma. Eu estou falando de gestos pequenos do cotidiano, mas a gente pode falar de gestos maiores. A doação de sangue é um gesto grande de generosidade. A gente doa, não sabe nem para quem. Quem vai utilizar aquele sangue? O gesto de doar é o gesto de dar-se para o outro. A doação de órgãos, nós estamos indo embora. O que está ficando é a nossa vestimenta. Quando a nossa vestimenta do armário não nos é mais útil, o que nós fazemos? Nós doamos. Na pior das hipóteses, a gente deixa do guarda-roupa e não usa. Por que a gente não pode ceder para o outro? A doação de órgãos passa por isso, por ceder-se para o outro. Então, pensando qual parábola, qual a fábula que eu iria usar para falar sobre generosidade com vocês, e eu encontrei a parábola do óbolo da viúva. A parábola, via de regra, é uma história contada e ela tem ela tem uma moral que conta por si só. Ela não precisa de explicação. E isso era muito usado na época do Cristo, porque além de poucos terem cultura e saberem ler e escrever, a população era uma população muito sofrida.
e eles não tinham muito lazer e nem muita condição de distração. Então o teatro, as parábolas, o contador de histórias, eles eram usados como propagadores do conhecimento e da cultura e das regras daquela sociedade. Na parábola do óbolo da viúva, me chamou a atenção porque não basta ser generoso, mas é como ser generoso. Eu pus ali a definiçãozinha de óbolo e de gasofilácio, porque são termos que nem todo mundo tem acesso e às vezes não são termos muito... a gente não sabe o que significa. Jesus estava com os discípulos na frente do templo em Jerusalém, na verdade o maior templo de Jerusalém. E ali eles estavam com muito movimento, os templos eram muito movimentados, porque ali dentro acontecia um comércio, aconteciam encontros das pessoas que viajavam, dos viajantes, tudo ali dentro do templo. E nesse dia, a cidade estava muito movimentada e o templo estava muito movimentado também. E Jesus ali parado, com os discípulos olhando, e as pessoas chegavam e depositavam as suas doações para o templo nesse lugar. É um lugar dentro do templo, às vezes é uma caixa, às vezes é uma região do templo, onde as pessoas colocavam as suas oferendas. Então ali tinha sedas, tinha as especiarias, tinham moedas de ouro, tinham joias, e ali o ofertório era muito rico. E as pessoas ofertavam e ficavam em volta. Quietinha, muito humilde, até um pouco constrangida, vem chegando a viúva. E ela se aproxima e deposita ali 2 moedas de valor bastante singelo. Ela deposita ali no meio daquelas ofertas todas suntuosas. E as pessoas ao redor começam a rir. E começam a ridicularizá-la e a fazerem comentários desabonadores, que onde já se viu alguém dar uma oferenda de 2 óbolos, que eram 2 moedas de valor muito pequeno. Aquilo ali era motivo de riso. E ela, um pouco constrangida, se retira para o lado, e Jesus se vira para os discípulos e diz: esse é a maior oferta que meu pai recebeu. Porque quem tem muito, dá muito e ainda fica com muito. Mas ela deu o que tinha. Dentro da modéstia dela, ela deu o que tinha. Só que ela não deu simplesmente o que tinha. Ela teve a coragem de romper entre aquela multidão rica e suntuosa para depositar uma quantia tão modesta no meio de tanta suntuosidade. Não bastando a humildade dela, a discrição dela, ela ainda fez questão daquilo que ela tinha, dar como oferta. Essa é a verdadeira doação. Essa é a doação que agrada ao meu Pai. O que o Cristo quer dizer com isso? O que o Cristo quis dizer quando ele diz que 2 moedas valem mais do que peças de seda, do que muitas moedas de ouro? Cristo, na realidade, nos traz à tona a importância da intenção. A importância de olhar para o outro e enxergar que o outro pode ser beneficiado com o meu sacrifício, ainda que seja algo muito pequeno, ainda que não tenha muito valor. Então, muitas vezes, gente, as pessoas deixam de se oferecerem aos outros por vergonha,
porque acham que o que estão oferecendo é pouco. Muitas vezes as pessoas se esquecem que o valor da oferta não está no valor do bem material, mas está na forma como você faz a entrega. Por isso, é muito importante que a gente tenha claro para a gente por que nós estamos ofertando algo a alguém. Se nós estamos ofertando algo a alguém para mostrar para o outro que nós podemos mais que ele, ou se nós estamos ofertando algo ao outro porque nós queremos mostrar para os outros o quanto nós somos bondosos e poderosos, isso não é generosidade. Isso não é caridade. Isso não é sequer respeitoso. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção em qual é a nossa intenção quando nós temos alguma atitude, quando nós temos algum comportamento. Porque a intenção faz a diferença. Os motivos que nos levam a fazer as coisas são os motivos que são vistos pela espiritualidade. Por isso que para a espiritualidade não basta você se vestir bonito, você fazer grandes doações para o centro, doações materiais. Para a espiritualidade, o que vale é o seu empenho, é o quanto você se dá. Cada uma dessas pessoas que a Érica hoje anunciou, dos cursos que o centro oferece, cada uma dessas pessoas está se doando para o centro. Está doando o seu tempo, o seu esforço físico, a sua dedicação, o seu conhecimento, a sua participação. Está construindo na comunidade um ambiente de generosidade, onde a troca é imediata, como o aperto de mão que nós vemos agora há pouco. Como é que aquela pessoa que não tem quase nada pode fazer a caridade? E quando a gente fala de não ter quase nada, nós estamos falando da parte material, né? Como é que uma pessoa que não tem quase nada pode fazer a sua parte, pode exercitar a sua generosidade? Cada um de nós, se observar a própria vida, vai encontrar momentos inúmeros em que isso pode acontecer. Um dia eu estava na frente do consultório, não é muito comum porque é um paciente atrás do outro, eu tive uma falta e eu fui para frente do consultório, senão também não vejo luz do dia. E eu estou lá na frente do consultório, eu vejo um cadeirante lá no meio da rua com a cadeira. O assalto na frente do meu consultório, sabe, não é uma coisa muito boa não, ele é meio esquisito. Não sei como é que aquele homem estava andando em cima daquele chão sem cair, sem se desgovernar da cadeira. E eu virei para ele e falei: o senhor está precisando de ajuda? Ele virou para mim e falou assim: se a senhora tiver dinheiro, eu quero. Epa, dinheiro eu não tenho. Eu estou dura, hoje não tem um tostão furado aqui. Eu falei: mas se o senhor quiser, eu posso ajudar o senhor empurrando a sua cadeira para o senhor sair da rua, porque esse chão não é muito liso e o senhor vai acabar sendo atropelado. Eu levo o senhor até onde o senhor vai. E ele não quis. E eu pensei aqui comigo: poxa, será que eu fui atrevida? Será que eu fui mal educada com ele? E aí tem uma outra coisa importante quando a gente fala da caridade. Você oferece e o outro aceita se puder. Tem hora que a gente oferece e o outro não quer. E aí eu paro para perguntar: será que eu estou oferecendo o que o outro precisa ou o que eu quero dar? Se eu ofereço o que eu quero dar, não é caridade. Caridade é quando eu ofereço o que eu preciso dar porque o outro precisa receber.
Então, é algo muito simples. Às vezes a gente acha que está emplacando de fazer caridade e a gente não está sendo nada generoso e muito menos caridoso. Então, a generosidade implica em dar com o coração e dar o que o outro precisa receber, não o que eu quero dar. Porque senão eu estou enfiando ela abaixo do outro uma coisa que ele não precisa. Então, quando a gente dá, a gente precisa ver se é aquilo que o outro está precisando. Se o outro não precisa, ele vai dispensar. E aí é hora da gente pensar o que é que a gente estava fazendo. Porque senão a gente está parecendo aqueles lá que muito tinham e que na verdade eles podiam dar o quanto fosse que nunca lhes faria falta. Isso não é caridade. Então é importante que a gente preste atenção, porque quando a gente fala de reforma íntima, e quando a gente fala de fé, e quando a gente fala de religião, e quando a gente fala de ser igual, e quando a gente fala de estar com o outro, a gente precisa ter sempre claro estar com o outro como, estar com o outro quando, estar com o outro por quê. Via de regra, essa motivação é descoberta nas condições mais ímpares possíveis. A gente pode fazer uma ajuda aonde a gente está, no trabalho, aonde a gente tem a condição de liberar a nossa força de trabalho, a nossa força de fé, a nossa força de intenção. Por exemplo, o pessoal da sopa. O pessoal da sopa acorda muito cedo e pica tudo aquilo, e faz a sopa, e transporta a sopa, e oferece a sopa nos lugares onde eles oferecem a sopa, não é? Sem questionar. Vem quem quer. Eu tenho para doar. Eu doei meu esforço, doei a minha força, doei o meu tempo, doei o meu empenho, e eu estou aqui para oferecer-me para quem estiver precisando. É importante que a gente perceba que os recursos que faltam para realizar algumas intenções generosas, na verdade, são recursos que podem ser mobilizados na convivência em grupo, que podem ser mobilizados quando a gente dá as mãos e a gente consegue perceber que aquilo que a gente dá e aquilo que a gente recebe é que vai fazer a diferença na vida do outro. Não existe na Terra uma só pessoa, e isso é de Kardec, que no livre gozo das faculdades, que não possa prestar algum serviço, dar algum consolo, amenizar um sofrimento físico ou moral e tomar uma providência. Seja num idoso que não consegue atravessar a rua, ou no atendimento fraterno que se faz na casa. Sempre a gente tem algo a oferecer. Cada um faça o exame da sua própria vida, da sua própria consciência, e decida como vai se doar generosamente ao próximo. Na falta do dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso, para oferecer um pouco aos outros. Isso também é esmola do pobre, é também o óbolo da viúva. Aquilo que é dado com esforço é bem visto. Vejam, o Cristo não pede para que ninguém tire da sua sobrevivência. Ele pede apenas que a gente abra mão de coisas que a gente pode abrir mão, ainda que nos façam falta. Mas ele não fala que você precisa tirar toda a sua comida e dar para o outro, tirar toda a sua roupa e dar para o outro. Mas ele fala que exige um empenho e exige um sacrifício para que isso se torne um ato generoso. Senão é só uma doação.
Falei de algumas coisas que são muito simples e de algumas coisas que são muito mais sofisticadas. E vou dizer para vocês que hoje o planeta se ocupa, e cada vez mais, em aprender a ser generoso. Você vai falar, mas Helenice, o povo tem lugar que está se matando. Pois é, enquanto uns brigam e atiram uns nos outros, outros começam a fazer um exercício de generosidade constante. Esse senhor aqui é um senhor que estava na praia tomando sol, provavelmente ele estava de férias, e o garoto é um garoto de 12, 13 anos, vendendo os produtos dele na praia, devia ser sorvete, lanchinho natural, e esse senhor vira para ele e diz, mas você passou protetor solar? Como é que você está nesse sol, esse sol escaldante? E o senhor fala para ele, vem cá, eu vou te comprar o sorvete, mas eu quero que você passe o meu protetor solar. Você precisa se proteger para que você não adoeça. Isso é um gesto de generosidade. Ele não só deu do protetor solar dele, como ele ensinou o garoto como ele precisa fazer para não adoecer. Um simples gesto, sem nada preparado, mobiliza no outro provavelmente uma mudança imensa na própria vida. Aquilo que eu disse para vocês, existem países que já estão fazendo e incluindo isso. A gente aprendia isso de outro jeito quando a gente era pequeno. Eu vejo que aqui tem um pessoal mais ou menos da minha faixa etária, alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas a gente aprendia a ser generoso desde o começo da escola, não é? A gente ia fazer visita para as pessoas que estavam doentes. Às vezes a gente fazia bagunça, porque era tudo meio molecada, né? Mas a gente ia. Às vezes a gente ia para os lugares muito pobres ensinar como é que escovava dente, onde que tinha que fazer as necessidades, como que tomava banho. Às vezes a gente alfabetizava, não é? Pessoas muito simples que vinham trabalhar na casa da gente e a gente alfabetizava. Então, a nossa geração foi uma geração que desde muito pequena aprendia a ser solidária, aprendia a ser generosa e aprendia a dividir com o outro. E uns anos para cá parece que isso ficou feio. Parece que ajudar o próximo ficou feio. As pessoas acham que a pessoa que é bondosa é uma boba. Tem gente que tenta tirar proveito de pessoas que são generosas só porque elas são generosas, como se a generosidade fosse um elemento desabonador e não construtivo. Então é muito importante que a gente se dê conta que hoje a gente vai ter que botar em currículo escolar aprender a praticar a bondade. Aprender a praticar a bondade, a gente vai precisar estudar como é que faz para praticar a bondade. Então eu penso que isso está acontecendo em todo lugar. E está. Quando você vê um fotógrafo sair daqui e ir lá para a África fazer o acolhimento de crianças que passaram por bombardeios, quando você vê profissionais de forma voluntária e sem ganhar irem para frontes de emergências e desastres, grupo do qual eu também faço parte, fazer um trabalho de acolhimento das crianças que perderam pai, mãe, casa, irmãos, perderam tudo que tinham, perderam a referência da existência, não é? Então a gente vê, nós vemos um padeiro na Itália, na Sicília, que todo o pão que não foi vendido durante aquele dia, ele coloca num banco com água e oferece, num banco de uma praça, e oferece gratuitamente para as pessoas que têm fome. Quando a gente vê alguns países onde as pessoas se juntaram e deixam alguma refeição paga, já com o compromisso do dono do restaurante de oferecer uma refeição para alguém que vier pedir e que não tenha dinheiro para pagar. Essas pessoas, nós estamos engrossando o grupo do bem. Nós estamos engrossando o grupo da humanidade solidária, da humanidade que pensa no próximo, da humanidade que quer um mundo melhor. A gente não precisa usar
agressão, usar armas para construir um mundo melhor. As nossas armas são armas muito simples, silenciosas e que ao invés de matar, constroem. É a gentileza, é a generosidade, é poder estar junto. A generosidade, então, ela é um sentimento até simples, mas é um sentimento ao mesmo tempo muito sofisticado. Porque para você conseguir ser generoso, você precisa ter desenvolvido o sentimento de desinteresse. Desinteresse porque você não espera a recíproca do outro. Você não dá para receber. Você dá para dar. Implica no sentimento de humildade. Você precisa desenvolver a humildade. Por quê? Porque a pessoa se reconhece no seu igual necessitado. Quem aqui nunca precisou de uma palavra de conforto? Quem nunca aqui precisou de um abraço numa hora de aperto? Quem nunca aqui precisou de um beijo, dizendo você vai conseguir, vai em frente? Quem aqui nunca precisou de um elogio que dissesse, nossa, você lutou e você venceu? Isso é reconhecer-se no outro. Da fraternidade, porque ao repartir você reconhece a sua irmandade com o próximo. Hoje é o outro que precisa, mas podia ser eu. Quem aqui nunca perdeu o emprego e não tinha o dinheiro para comprar um babalinha para o seu filho? Quem aqui nunca precisou de alguma coisa e que não tinha? A gente sabe o que é não ter. Por isso, quando a gente se coloca no lugar do outro e a gente entende que o outro e a gente são a mesma coisa, a gente se dispõe a dar. Da solidariedade, porque reconhece seu compromisso com o próximo e de cada um com todos. Quando eu tenho um gesto de amor, esse gesto de amor é com aquele que recebeu e com todos os outros que estão ao seu redor. A cada metro que a gente melhora, é um metro a menos de malignidade, de maldade, de coisa feia no planeta. A cada metro de gentileza, é um metro a menos de falta de gentileza. É um metro a mais de luz. Do altruísmo, porque denota o seu amor desinteressado ao próximo. E da gentileza, porque oferece delicadeza com a necessidade do próximo. Ser delicado com a dor alheia é o mínimo que a gente pode fazer. Por quê? Porque o outro está sofrendo. E se o outro não estivesse sofrendo, o outro é o meu próximo. O outro é o meu igual. O que a generosidade desperta em quem recebe, via de regra, é gratidão. Porém, você precisa ver se o que você está oferecendo é realmente uma generosidade. Ou se o que você está oferecendo é um faz de conta de generosidade. Generosidade, então, é um valor que deve ser ensinado desde a infância. Isso que foi colocado aqui. Evangelização precisa acontecer desde a infância, precisa ensinar ética, valores, precisa acontecer desde a infância. Criança não aprende sozinha. Por mais que as crianças sejam geniais, por mais que elas sejam inteligentes, somos nós que precisamos ensinar a bondade. Somos nós que precisamos ensinar a generosidade. Somos nós que precisamos ensinar a fraternidade, a solidariedade. E criança que cresce assim, é uma criança que vai ser um adulto assim, e vai ser um pai assim, uma mãe assim, e vai construir um mundo melhor para todos. Essa generosidade, eu só vou citar, porque talvez seja a generosidade mais difícil, que é orar pelo próximo. Mas que próximo? O próximo que me quer mal. Que próximo que me quer mal? Quantas vezes, gente, nós falamos alguma coisa e o outro entende de forma equivocada
e não consegue vir perguntar para a gente se foi aquilo mesmo que a gente quis dizer. Quantas vezes no trabalho só existe uma vaga de promoção? São 2 ou 3 disputando, um entra, os outros 2 ficam de fora. Mas eu precisava. Eu frequento mais que o outro, eu sou mais pontual do que o outro, eu mereço mais do que o outro, mas eu não tenho. Foi o outro que recebeu. Eu acho que eu mereço mais que o outro. Isso muitas vezes causa raiva, causa ressentimento. E é muito importante que a gente aprenda a rezar por aqueles que nos querem mal. Eu não vou entrar hoje nesse tema, que é a inveja. Eu já falei sobre isso, emoções que curam. Quando eu falo das emoções que curam, eu já falei isso, posso até voltar a falar em algum momento com vocês. Mas é muito importante que a gente aprenda a lidar com a coisa construtiva e a coisa destrutiva, porque é aí que a gente está sendo polido. Mas é uma generosidade que tem que ser verdadeira, real, de dentro para fora, senão é só para inglês ver, não vai valer nada. Eu trouxe para vocês uma fala do Chico Xavier, que eu gostaria que vocês tolerassem, é pequenininha, e eu vou ler para vocês. Mas eu acho que é uma reflexão bacana, e eu acho que merece que eu divida com vocês. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Chico Xavier. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou fazer alguma colocação, podem ficar à vontade. Senão, nós estamos interrompendo aqui por hoje para que vocês deem sequência à sessão. Muito obrigada a todos.